recente, o peão de 40 metros da Babalão e Fiote, que ainda gera uma enorme quantidade de críticas em redes sociais à turma pelos personagens escolhidos para ilustrar o seu balão. Muita gente que criticou não sabe a história de cada um dos personagens estampados em quadros pelo balão, então vamos conhecer a história deles. O primeiro é Emiliano Zapata, considerado um dos heróis nacionais mexicanos. Emiliano Zapata Salazar foi um importante líder na chamada Revolução Mexicana de 1910 contra a ditadura de Porfirio Díaz, comandando o Exército Libertador do Sul contra os latifundiários que monopolizavam as terras e os recursos hídricos para produzir cana-de-açúcar. Ele ficou muito conhecido pela reforma agrária, que devolveu aos camponeses as suas terras, num movimento que é chamado como zapatismo. Dizem que Zapata tomou a decisão de lutar pelo direito dos camponeses ao ver seu pai chorar quando foi despejado de parte de suas terras. Ele foi assassinado aos 39 anos, numa emboscada armada pelo então coronel Jesus Guajardo, em 9 de abril de 1919, na cidade de Chinameca. Mesmo com a morte de Zapata, suas ideias seguiram vivas e inspiram vários grupos políticos mexicanos de esquerda até hoje. Hugo Rafael Chávez Frías foi um político militar e presidente da Venezuela por 14 anos, de 1999 até sua morte em 2013, vítima de um câncer. E teve um governo muito controverso, que ficou marcado pelo populismo e por enfraquecer a democracia venezuelana. Na década de 1980, Chávez e outros militares fundaram o Movimento Bolivariano Revolucionário 200, grupo que se inspirava na figura de Simão Bolívar, um personagem muito importante na história da Venezuela. O MBR-200 tinha como grande objetivo tomar o poder da Venezuela para implantar uma agenda econômica nacionalista no país. A tentativa de golpe militar deles aconteceu em 1992 contra o presidente Carlos Pérez, mas fracassou. Chávez e outros militares venezuelanos foram presos e a Quarta República Venezuelana sobreviveu. Carlos Pérez, porém, foi derrubado da presidência no ano seguinte e o novo presidente que assumiu o poder, Rafael Caldeira, ordenou a anistia dos envolvidos no golpe de 1992. Depois de ser libertado pela anistia dada por Rafael Caldeira, Hugo Chávez percebeu que a tomada do poder da Venezuela não se daria pela força. Assim, ele decidiu que concorreria à presidência do país e alcançaria o poder pela via político-partidária. O discurso de Chávez aparecia como uma via radical para a Venezuela, e a população do país, já saturada com o sistema político da Quarta República marcado pela corrupção, comprou o discurso de Chávez. O resultado foi a vitória de Hugo Chávez ao obter 56% dos votos na eleição de 1998. Eleito, ele tomou posse como presidente da Venezuela em fevereiro de 1999. Uma das principais ações de Hugo Chávez em seu governo foi a promoção de ações que foram responsáveis pela distribuição de renda no país. Isso se deu por meio de programas de bem-estar social e do estabelecimento de políticas públicas que contribuíram para aumentar a parcela da população que era atendida pelos serviços de saúde e educação. O governo de Chávez era controverso, pois ao mesmo tempo que implantou medidas que combateram a desigualdade social e diminuíram a pobreza, também foram implantadas outras que enfraqueceram a democracia da Venezuela com a tomada do Supremo Tribunal do país. E o governo do seu sucessor, Nicolás Maduro, acabou agravando ainda mais a situação interna da Venezuela. Ernesto Guevara de la Serna nasceu em 14 de junho de 1928 em Rosário, na Argentina. Ele se formou em medicina e fez uma longa viagem pela América do Sul, onde pôde perceber o enorme estado de pobreza que a população carente vivia. Durante sua segunda viagem pelo mesmo lugar, ele conheceu cubanos que o convenceram a juntar-se à Revolução Cubana, onde participou ativamente e o transformou em uma personalidade conhecida internacionalmente. Ele comandou tropas, treinou soldados e quando a ditadura de Fulgêncio Batista caiu em 1º de janeiro de 1959, ele se transformou em um dos homens mais importantes de Cuba. Depois de 1965, Che Guevara decidiu voltar à luta revolucionária. Ele participou de ações no Congo e na Bolívia, mas ambas fracassaram. Na Bolívia, ele foi emboscado por tropas do exército boliviano, foi ferido e preso em 8 de outubro de 1967. No dia seguinte, 9 de outubro, ele foi executado e seus restos mortais só foram encontrados em 1997, 30 anos depois, e levados para Cuba, onde estão depositados em um memorial. Malcolm X foi um dos grandes nomes da luta por mais direitos civis para os negros nos Estados Unidos durante as décadas de 1950 e 1960. Malcolm Little, que era o seu nome de registro, nasceu no dia 19 de maio de 1925 na cidade de Omaha, no estado de Nebraska, e com 6 anos perdeu o pai assassinado, que era um reverendo batista que atuava como ativista pela comunidade afro-americana, e a sua mãe ficou com problemas mentais devido a isso, e ele foi levado com os irmãos para um orfanato. Já adulto, passou a trabalhar como engraxate.
E a partir de algumas amizades, passou a frequentar bares e consumir bebidas alcoólicas e drogas, e logo passou a cometer pequenos delitos. E em um desses delitos ele foi preso e sentenciado a 10 anos de prisão. Durante o período em que esteve na prisão, através de livros, conheceu o islamismo e se converteu em 1952. Seu irmão apresentou-lhe o Nação do Islã, uma organização que defendia os direitos afro-americanos e a formação de uma comunidade de negros separada dos brancos. Pela sua entrada no grupo, seu sobrenome Little foi abandonado e substituído pelo X, que é o X em inglês, né? Após sair da prisão, Malcolm passou a atuar de maneira ativa pela Nação do Islã, transformando-se em um ministro de um templo da organização no Harlem, um bairro de Nova York. Além de possuir uma excelente retórica, Malcolm tornou-se jornalista e passou a escrever constantemente no jornal mantido pela Nação do Islã. A partir de 1959, a figura de Malcolm X ganhou notoriedade em todos os Estados Unidos a partir de um documentário produzido sobre movimentos de nacionalismo negro. A partir daí, as visões de Malcolm X como membro do Nação do Islã tornaram-se cada vez mais conhecidas. Em geral, Malcolm X defendia a resistência dos negros por qualquer meio necessário, inclusive a violência em casos de autodefesa. O discurso de Malcolm X contra os brancos era muito ácido e gerou incômodo nos Estados Unidos. A população branca temia que as declarações de Malcolm X incentivassem revoltas em massa organizadas pelos afro-americanos. O temor concentrava-se principalmente porque Malcolm X argumentava que, se fosse necessária, a violência deveria ser utilizada para alcançar melhoria na vida dos negros. Em geral, ele invocava a superioridade dos negros e a necessidade de se formar um estado autônomo para a comunidade afro-americana. O crescimento da popularidade de Malcolm X não repercutiu bem internamente na Nação do Islã, gerando alguns desentendimentos com outros membros e com o líder da organização, o que o fez sair em 1964. No entanto, a saída de Malcolm X do Nação do Islã rendeu-lhe uma enorme quantidade de inimigos. No dia 21 de fevereiro de 1965, enquanto palestrava no Harlem, Malcolm X foi alvo de um ataque alvejado por mais de 10 tiros. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital. Seus algozes provavelmente eram membros da Nação do Islã. Virgulino Ferreira da Silva nasceu em 1898 na cidade de Vila Bela, atual Serra Talhada, em Pernambuco, e pertencia a uma família rica da região. Em 1919, depois que o pai de Virgulino foi morto por causa de disputa de terras, ele e seus irmãos entraram para o grupo do cangaceiro Senhor Pereira para vingar a sua morte. Conhecido como Lampião, seu bando levava terror pelas cidades nordestinas que passavam, atacando fazendas e cidades em 7 estados, além de praticar roubos de gado, saques, sequestros, assassinatos, torturas, mutilações e estupros. O curioso é que a população pobre da região os viam como heróis, já os fazendeiros e o estado os taxavam de bandidos. Na década de 1930 ele conheceu Maria Gomes de Oliveira, conhecido como Maria Déia, ou Maria Bonita, que se tornou sua esposa, e depois de serem personagens de diversas matérias do jornal americano The New York Times, a pedido do presidente Getúlio Vargas, o bando de Lampião passa a ser procurado como o grupo de maior periculosidade do país. No dia 27 de julho de 1938, o bando acampou na fazenda Angicos, situada no sertão de Sergipe, um esconderijo tido muito seguro por Lampião. Era noite, chovia muito e todos estavam dormindo em suas barracas. E com um ataque silencioso, a Volante, que era o nome que se dava às equipes policiais, chegou tão silenciosamente que nem os cães perceberam. Os policiais comandados pelo tenente João Bezerra e do sargento Anicleto Rodrigues abriram fogo com metralhadoras e dos 34 cangaceiros presentes no grupo, 11 morreram no ataque. Os policiais que realizaram o ataque degolaram aqueles que, mesmo feridos, ainda viviam, como foi o caso de Maria Bonita. Com um grande requinte de crueldade aos nossos olhos, mas seguindo costumes da época, os policiais recolhem as cabeças e deixam os corpos para os urubus. As cabeças dos cangaceiros do bando de Lampião passam então a serem expostas em praça pública nas cidades do sertão nordestino, como exemplo do destino daqueles que seguiam a vida do cangaço. Além desses 4 personagens ilustrados no balão, o peão da Fiote Babalão trouxe o cubano Fidel Castro na bandeira. Fidel Alejandro Castro Russo nasceu no vilarejo cubano de Birã, localizado na província de Holguín, no dia 13 de agosto de 1926. Fidel Castro foi um dos principais líderes da chamada Revolução Cubana que aconteceu entre 1958 e 1959, como contei na parte do Che Guevara. Após a derrota do ditador Fulgêncio Batista em 1959, Fidel assumiu o poder militar e político como primeiro-ministro de Cuba e governou o país por 49 anos. Fidel Castro começou a sofrer com problemas de saúde, levando seu irmão Raul Castro a assumir o poder provisoriamente em 2006, e Fidel morreu 10 anos depois em Havana.
Fidel Castro é considerado um dos mais importantes líderes revolucionários da história. Possui reconhecimento em diversas universidades e instituições e muitas pesquisas se debruçaram e debruçam até hoje sobre sua figura. Se você gostou, já deixa o like aqui no vídeo. Se não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!